Oi, gente! Hoje vamos falar sobre bombas atômicas e um pouquinho sobre os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. O que é uma bomba atômica? A bomba atômica é uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação nuclear, por isso também é denominada por bomba nuclear. Ela tem um poder destrutivo imenso e, para ter uma ideia dessa potência, basta citar que é capaz de destruir grandes cidades. Na história, há relatos de duas situações nas quais as bombas atômicas foram utilizadas e causaram estragos irreversíveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas armas foram lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O poder dessa destruição dessas bombas foi imenso, causando quase 200 mil mortes. Esse episódio iniciou a era nuclear. Tudo começou quando Einstein, em 1939, admitiu que poderia ser viável a construção de uma bomba atômica. No início da década de 1940, essa ideia começou a ser difundida, o que foi uma oportunidade para dezenas de cientistas europeus, fugindo do nazismo e do fascismo, encontrando refúgio nos Estados Unidos. Um desses cientistas era o físico italiano Enrico Fermi, que em 1942, juntamente com sua equipe, produziu a reação atômica em cadeia. As teorias de Einstein começaram a entrar em prática, mas muitos já temiam o mais provável, que a bomba pudesse causar grandes estragos, pois era impossível determinar e controlar o impacto de uma explosão dessa natureza. No ano de 1945, a equipe liderada por Julius Robert Oppenheimer construiu uma bomba de fissão nuclear. Os primeiros testes ocorreram na manhã de 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México. Posteriormente, foi inventada a bomba de hidrogênio, testada em Bikini e chamada de Bomba H, a qual se revelou 5 vezes mais destruidora do que todas as bombas convencionais usadas durante a Segunda Guerra Mundial. Bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. Os bombardeamentos atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki foram 2 bombardeios realizados pelos Estados Unidos contra o Império do Japão, durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. Depois de uma campanha de bombardeios que destruiu várias cidades japonesas, os aliados preparavam uma nova invasão do Japão. A guerra na Europa terminou quando a Alemanha nazista assinou o Acordo de Rendição em 8 de maio de 1945. Mas a Guerra do Pacífico continuou. Juntamente com o Reino Unido e China, os Estados Unidos pediram a rendição incondicional das Forças Armadas japonesas na Declaração de Potsdam em 26 de julho de 1945, ameaçando uma destruição rápida e total. Em agosto de 1945, o Projeto Manhattan dos Aliados tinha testado com sucesso um artefato atômico e produzido armas com base em 2 projetos alternativos. O 59º Grupo, composto das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, foi equipado com aeronaves Boeing B-29, superfortes que poderiam ficar em Tinman, nas Ilhas Marianas. A bomba atômica de urânio, Little Boy, foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945, seguido por uma explosão de uma bomba nuclear de plutônio, Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Dentro dos primeiros 2 e 4 meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das explosões mataram entre 90 e 166 mil pessoas em Hiroshima e 60 e 80 mil seres humanos em Nagasaki. Cerca de metade das mortes em cada cidade ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, vários morreram por causa do efeito de queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões, que foram agravadas pelo efeito de radiação. Em ambas cidades, a maioria dos mortos eram civis, embora Hiroshima tivesse muitos militares. Em 15 de agosto, poucos dias depois do bombardeio de Nagasaki e da declaração de guerra da União Soviética, o Japão anunciou sua rendição aos aliados. Em 2 de setembro, o governo japonês assinou o acordo de rendição, encerrando a Segunda Guerra Mundial. A bomba parece muito menos cósmica. Little Boy media 3 metros de comprimento e pesava mais do que a maior picape que você conseguisse comprar. Morris Jepson estava entre os 12 tripulantes do Enola Gay,
que receberam a missão de lançar a Little Boy sobre uma cidade japonesa, que seria identificada posteriormente. As consequências das bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki foram desastrosas. A destruição foi além de lugares e pessoas, atingindo a genética, assim fazendo com que os sobreviventes dessa tragédia passassem as lesões de geração em geração. No dia 6 de agosto de 1945, acontecia a primeira explosão de uma bomba atômica na história da humanidade. Chamada pelos americanos de Little Boy, a bomba foi lançada sobre o centro de Hiroshima exatamente às 8h15 da manhã. A bomba continha 50 kg de urânio-235, com potencial destrutivo equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Nagasaki foi atingida dia 9 de agosto, exatamente às 11h02 da manhã. A cidade, rodeada por montanhas, não era considerada um bom alvo, pois as montanhas ao redor poderiam diminuir o seu efeito destrutivo. A bomba, chamada agora por Fat Boy, era de plutônio-239, com potência equivalente a 22.000 toneladas de TNT. Sendo assim, era 1,5 vezes mais potente que a bomba jogada sobre Hiroshima. No entanto, Fat Boy explodiu a 3 km do centro da cidade, formando o famoso cogumelo de fumaça. O fato da bomba ter explodido no ar e não em terra foi possível ver sobreviventes. Mesmo assim, a devastação ela foi incalculável, assim, sabe? Hiroshima era um campo de destroços e poeiras tóxicas, onde foram mortas mais de 60.000 pessoas. Já em Nagasaki, a fumaça atingiu uma altura de mais de 18 quilômetros e sua força era imensurável, destruindo qualquer coisa que havia no caminho. O calor e o fogo queimaram as pessoas e a natureza, deixando até hoje o solo envenenado. Também foram lançadas outras bombas nas cidades, no entanto, as de força consideravelmente menor. Até hoje sente-se os efeitos causados pelas bombas atômicas. As pessoas que não morreram foram expostas a uma devastadora radiação, a qual gerou lesões genéticas que foram transmitidas para os seus filhos e filhas e filhos de seus filhos, ou seja, de geração em geração. E assim vai acontecer também às próximas gerações. A bomba não somente causou a morte de milhares de pessoas durante a explosão, mas causa a morte até hoje, devido à radiação. Mais de 70.000 pessoas já foram mortas desde então, em consequência de exposição à radiação das bombas. Quase que você lava você. Em ambas cidades de agosto, em 15 de agosto, o governo japonês. Eu não vou conseguir tirar aqui. Meu irmão, as consequências das bombas. Para de mexer esse barulho. Nagasaki. No ano de 1945, Não, pera! Em 1900...